O sono da alma. Esse é um ensinamento da Igreja Adventista, dos nossos irmãos adventistas. Eles creem que quando a pessoa, o cristão, morre, a alma dele fica dormindo com ele na sepultura. Nós somos da linha e entendemos pela palavra de Deus que assim que nossos olhos se fecham, o nosso espírito é conduzido, é levado aos céus pelos anjos, como lá na história de Rico e Lázaro, em Lucas 16. Eu vou pegar 3 versículos do Velho Testamento que os irmãos adventistas pegam para dizer que a alma fica dormindo e que essa questão da alma se descolar do corpo é um princípio que foi defendido pelo filósofo Platão. Bem, vamos ver. Então nós vamos ler um versículo bastante citado pelos adventistas, o versículo, no capítulo 9 de Eclesiastes, no versículo 5, diz assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Outro versículo citado pelos irmãos adventistas está aqui no Salmo de número 6, no versículo 5, que diz assim: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor. E em Isaías 38, o cântico de Ezequias, no versículo 18 e 19, nos versículos 18 e 19. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu o faço. O Pai fará notório aos filhos a tua fidelidade. Então vamos correr alguns versículos no Novo Testamento. Bom, antes de qualquer coisa, seria bom nós raciocinarmos o seguinte: a Bíblia, que nós consideramos inerrante, isto é, não há erro, o próprio Senhor Jesus fala em João 10,35 que a Escritura não pode falhar, ou as Escrituras não podem falhar. Então vamos ver aqui se a alma fica dormindo ou se assim que a pessoa morre, o seu espírito é conduzido a Deus. Em Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus diz o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Não é? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, os adventistas se apegam a essa segunda parte do versículo, mas a primeira parte é bastante evidente que há uma dissociação entre o corpo e a alma. Se ele fala, não tem mais aqueles que matam o corpo, antes temei aquele, né? Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Bom, então significa que a alma não pode ser morta, porque há uma dissociação. É o que nós vemos lá em Lucas 16. Os adventistas chamam ali a passagem do rico e de Lázaro, eles chamam de parábola. Ora, em parábola o Senhor Jesus não dá nome. E ali Jesus fala, havia um rico e havia um mendigo chamado Lázaro. E aconteceu de Lázaro morrer e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o céu. Então, por que porque parábola é uma realidade física para ilustrar
uma realidade espiritual, por exemplo, o pastor e as ovelhas, não é? É uma realidade física. Espiritualmente, Cristo e as igrejas, e a igreja. Então, uma realidade física como figura, como parábola ou figura de uma realidade espiritual. Já em Lucas 16, já é a realidade espiritual. Não seria uma realidade espiritual para uma outra realidade espiritual. Bom, então nós vamos com Mateus 10, 28, nós já começamos a ver o fato de ele citar antes aquele que pode fazer perecer, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Claro, no juízo final, os que vão com corpo e alma para o inferno mesmo, pois serão participantes da segunda ressurreição. Nós dissemos que a palavra de Deus não pode se contradizer. Vamos ver no livro de Isaías, no capítulo 24, quando Isaías está dizendo, no Isaías 24, versículos 21 e 22, naquele dia, o Senhor castigará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. O que Isaías está dizendo aí é a mesma coisa que diz Pedro na segunda carta. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2, no versículos de 6 a 9, Pedro fala, e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia, quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Versículo 9. Atenção para o versículo 9 de 2 Pedro 2. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Isto que Pedro está falando aqui é compatível com o que o Isaías falou no capítulo 24, no versículo 21 que nós lemos. Nós ainda podemos ir para Apocalipse no capítulo 6. Esse capítulo 6 é o quinto selo. No capítulo 6, a partir do versículo 9, João escreve: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Versículo 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Fica bastante claro aqui o que João escreve, que essas almas que estão debaixo do altar, elas não estavam dormindo nos seus corpos nas sepulturas. Elas estavam lá debaixo do altar clamando. E o Senhor ainda disse que o número seria dos que ainda seriam mortos, se completaria. Então, repetindo,
Do Velho Testamento para o Novo, nós estamos vendo uma revelação progressiva, não é isso? Nós estamos vendo, nós poderíamos ainda citar 2 Coríntios, capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala, no versículo 8, ele fala: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Deixar o corpo e habitar com o Senhor. O que seria deixar o corpo? A mesma coisa que acontece lá em Atos 7. Em Atos 7, por ocasião do apedrejamento, da morte de Estevão, o primeiro mártir, ali no 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Paulo fala exatamente isso: deixar este corpo e estar com Cristo. Em 2 Pedro 1,14, o apóstolo Pedro também afirma que ele está prestes a deixar este corpo para estar com Cristo. Houve uma progressão do Velho para o Novo Testamento. As almas não ficam dormindo, elas já estão na presença de Deus, não é? Os adventistas têm dificuldade porque eles fazem a seguinte pergunta: já que as almas já estão no céu, antes eu gostaria de lembrar, antes de falar que as almas já estão no céu, por que volta? Por que ganhar corpos? Por que ressuscitar? Então os adventistas nos perguntam: se as almas já estão presentes lá no céu, por que a necessidade de ter um corpo? Porque a interpretação que eles dão do milênio, para eles não faz sentido, porque a interpretação do milênio, segundo a Ellen G. White, é que aqui a Terra, depois da Batalha do Armagedon, a Terra vai estar cheia de mortos e o diabo vai ficar andando, perambulando nessa terra no meio dos mortos. Já nós entendemos que nós vamos reinar com Cristo aqui nessa terra. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, fala assim: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Por isso, então, nós defendemos que, estando no céu em espírito, por ocasião da volta do Senhor, a igreja vai ganhar corpos para reinar com ele nessa terra, passar pelo tribunal de Cristo para ganhar os corpos, ganhar o galardão, e depois das bodas que se realizarão lá na casa do Pai, de acordo com Apocalipse capítulo 19, e se cumprindo que o Senhor Jesus fala em João 14. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for, voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, para nós fica com sentido que o reino milenar vai ser aqui na terra. A interpretação adventista do milênio é terrivelmente, não faz sentido mesmo, porque está fora da palavra. Se não houver milênio, Isaías 2, que as nações transformarão as espadas em relha de arado e terão que subir para Jerusalém para adorar, para ouvir a palavra. Essa profecia não se cumpre. Isaías 11, se não houver milênio, se o milênio for como os adventistas querem, Isaías 11 não faz sentido, porque Isaías 11 fala que a terra vai ser restaurada, porque o instinto dos animais vai ser mudado, o lobo vai comer palha com o cordeiro, a ursa vai pastar com a bezerra, o menino vai colocar a mão na cova do basilisco e não lhe fará dano. Então Isaías 2 não se cumpre, não se cumpriria, Isaías 11 não se cumpriria,
Isaías 35 não se cumpriria e Isaías 65 não se cumpriria. Por quê? Porque ali em Isaías 65, no versículo 20, fala assim: não haverá mais nela criança para viver poucos dias. A longevidade voltando, pré-diluviana, né? Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos, então no reino milenar vai se morrer sim. Não é? Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Por que nós pregamos? Por que isso daqui está por acontecer ainda? A igreja, evidente, quando nós voltarmos com Cristo, nós já estaremos com corpos celestiais. A igreja vai ser um reino sacerdotal aqui na terra. A igreja não morre mais, mas os que restarem, outra coisa. Se não houver o reino milenar, Zacarias 14 não vai acontecer. Porque Zacarias 14 diz, versículo 16, Zacarias 14, versículo 16: todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Se o reino milenar, se a terra for aquele caos que os adventistas dizem, então Isaías 2 não acontece, Isaías 11 não acontece, Isaías 35 não acontece, Isaías 65 não acontece, Zacarias 14 não acontece. Daí então nós podemos afirmar com base escriturística que quando a pessoa morre, ela é conduzida pelos anjos, em sendo um cristão, em sendo um salvo, seu espírito ou alma é levado para a presença de Deus e aguardando o dia da ressurreição, quando a igreja, por isso que Paulo fala que o Senhor trará, lá em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 e 14, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Trará, porque estão lá. E vamos pegar, então, esse ensino de que a alma fica dormindo. Vejam o que acontece quando se comete um erro aqui, o outro erro fica pior do que o primeiro. Como os irmãos... E isto, queridos, né, isso não afeta a salvação. Nós só estamos querendo mostrar que a alma não fica dormindo, porque os irmãos adventistas, pelo menos há muito tempo, falavam que isso é uma espécie de espiritismo. E nós estamos mostrando biblicamente que não. Como eles pregam o ensino de que a alma fica dormindo, o que eles precisam fazer com Moisés? Repetindo, como eles ensinam que a alma fica dormindo, o que eles precisam fazer com Moisés? Para Moisés poder aparecer para Jesus, né, juntamente com Elias no Monte da Transfiguração, eles precisam ressuscitar a Moisés. Então, veja bem, se Moisés ressuscitou com um corpo glorioso, Moisés seria o primeiro da ressurreição. Ele seria o primeiro, e não é. Em Atos 26, 23, vamos repetir, em Atos 26, 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte: isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. E ainda em 1 Coríntios 15,
1 Coríntios 15, 20, o apóstolo Paulo diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, Moisés não pode ter ressuscitado. Aí indagam eles, mas como é que ele apareceu para Cristo lá no Monte da Transfiguração? Ele ressuscitou. Eles interpretam erroneamente Romanos 5,14. Então, Romanos 5,14 diz: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Pessoal, está vendo? Esse versículo fala que Moisés ressuscitou. Não. Essa morte é a morte espiritual. Desde Adão até Moisés, com exceção da geração para a qual Jesus foi pregar aos espíritos em prisão, pregar no sentido de proclamar aos espíritos em prisão. Toda aquela geração não tinha lei, e não havendo lei, o pecado não é imputado. Portanto, quando vem a lei, aí a morte entra, a morte espiritual. Por quê? Porque claro que os outros não eram vivos espiritualmente, mas não leva em conta. Os que sem lei pecaram, sem lei serão destruídos. Então esse versículo 5,14, se esse versículo for verdadeiro, se a interpretação de que Jesus ressuscitou por esse versículo 14, então Moisés é o primeiro da ressurreição, e Paulo não erraria, sendo ele, Jesus, o primeiro da ressurreição. Então, de onde os adventistas tiraram que Moisés ressuscitou? Tiraram do ensino da profetisa deles, chamada Ellen G. White. A Ellen G. White inferiu, lendo aqui em Judas, é um capítulo só, no versículo 9 diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, pegando esta passagem de Judas, ela vai lá para Deuteronômio 34 e ela vai inferir que quando o arcanjo Miguel, disputava com o diabo a respeito do corpo de Moisés, o Moisés teria ressuscitado. Vamos ler os versículos de Deuteronômio, que não é nada disso. Por que o arcanjo Miguel ocultou o lugar da sepultura de Moisés? Para aquilo não virar um santuário de adoração a Moisés. Vamos ler o texto para ver que o texto não diz que Moisés ressuscitou. Deuteronômio, capítulo 34, versículos 5 e 6. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este, Deus, através do arcanjo Miguel, o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Versículo 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu, não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, então se cumpriram os dias do pranto do lugar por Moisés. Do luto por Moisés. Não se ouviu falar de ressurreição aqui. Isso é acréscimo da profetisa. Ela inferiu, ao ler Judas, que o arcanjo Miguel disputou o corpo, não é? De Moisés, e portanto Moisés ressuscitou. Se Moisés tivesse ressuscitado, ele seria o primeiro
da ressurreição. Então, o que nós estamos vendo? Que a alma não fica dormindo com o corpo, não é? A alma, quando o cristão fecha os olhos aqui, ele é conduzido pelos anjos para a presença do Senhor. Depois da 7ª trombeta, lá em Apocalipse, não é? Depois da batalha do Armagedon, a igreja vai, portanto, Cristo trará a igreja com corpos celestiais para reinar nesta terra. E fica bastante claro que isso que nós fazemos em defender que a alma deixa este corpo para estar com o Senhor, não tem nada de espiritismo. Mas os adventistas são nossos irmãos, né? Eles têm muitos acréscimos, né? E a palavra de Deus é clara, ali em Deuteronômio, no capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4, no versículo 2, o Senhor fala para Moisés: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. E no Novo Testamento nós temos Paulo orientando a igreja de Corinto para não ultrapassar o que está escrito. 1 Coríntios 4,6. Não ultrapasseis o que está escrito, ensoberbecendo-se uns em detrimento dos outros. Fiquemos exclusivamente com o que está escrito. A Ellen G. White ultrapassou e muito, ela romanceou muito a palavra de Deus, além de alguns deslizes na interpretação de textos, como, por exemplo, a purificação do santuário que teria ocorrido somente em 1844. Claro que não, né? É só ler Hebreus capítulo 9 para ver que quando o Senhor Jesus morre, ele como sumo sacerdote, ele entra no Santo dos Santos, no céu, para a purificação. Amém? Jesus não ficou no primeiro compartimento, no lugar santo, até 1844, para então adentrar o Santo dos Santos. É só ler com cuidado Hebreus capítulo 9, que dá para se entender claramente.